apagar essa luz aqui, tá muito forte. Glória a Deus. É isso aí. Bom dia, shalom, graça e paz. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. E estamos aqui mais uma vez com a nossa escola bíblica no lar, nossa escola bíblica dominical. Esse estudo que nós levamos todo domingo pela manhã aí na tua casa, tá bom? Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós estamos aqui para trazer algo da parte do Senhor para a tua vida, tá bom, querido? O Senhor possa te abençoar grandemente nesse dia de hoje e que a presença do Senhor possa ser constante, né, em você e nós possamos crescer um pouco mais na graça, no conhecimento, como nós sempre comentamos, né, e como a palavra do Senhor mesmo diz, que nós precisamos crescer na graça e nós precisamos crescer também no conhecimento, né, daquilo que o Senhor tem preparado e programado para cada um de nós, tá bom? Como eu já disse, seja bem-vindo à nossa escola bíblica, tá bom? Nossa escola bíblica dominical. E nós temos o privilégio de estar levando a escola bíblica aí na tua casa, tá? Nós temos esse privilégio de poder estar transportando aí a palavra de Deus até você, né? E estamos aqui na igreja, tá bom? Esse aí atrás é o altar da igreja, estamos aqui. Vamos ver aí que o Senhor tem para as nossas vidas. Hoje nós estaremos estudando hoje sobre o arrebatamento. Estaremos dando uma pincelada final nessa questão do arrebatamento. Depois também estaremos entrando na questão da grande tribulação, ou aliás, da tribulação, né? A grande tribulação, ela vem depois, então. Há uma diferença entre tribulação, tá bom? E grande tribulação. Tribulação vem primeiro, depois, então, com a perseguição aí, nós entendemos que acontecerá a grande tribulação, tá bom? Então, seja bem-vindo aí no nome de Jesus. Estou compartilhando simplesmente alguns momentos aí, alguns links, né? Para a gente poder estar dando início aí à nossa escola bíblica, tá bom? Um pouco resfriado, mas nada impede de a gente poder estar aí transportando e passando, transmitindo a palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Você pode estar chegando, você pode de repente estar pegando aí uma caneta, um papel, tá? Para a gente poder estar participando aí desse momento aí maravilhoso, né? Que é o momento de nós aprendermos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor pede para que a gente venha crescer na graça, né? E crescer também no conhecimento. É justamente isso que estamos fazendo, buscando crescer um pouco aí no conhecimento da palavra de Deus. Você pode pegar a sua Bíblia, de repente você pode pegar aí um bloco de anotações, né, um caderno, uma caneta, enfim, para você estar fazendo anotações para que a gente possa estar aí estudando juntos a palavra de Deus, aprendendo um pouco da palavra de Deus com a palavra de Deus, tá? Então, como eu já disse, estaremos estudando sobre o arrebatamento, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou dar início já a esse momento, né, esse estudo de hoje, tá bom? E você pode aí deixar seu comentário, tá bom? Você pode deixar aí seu comentário, a gente vai estar aí lendo, a gente vai estar aí acompanhando você de alguma forma, tá bom? Deixe seu comentário no rodapé, tá? E a gente vai estar aí, seja o comentário sobre o assunto, seja até mesmo sobre outro assunto, tá bom? Nós estaremos aí analisando, né? E encaixando aí naquilo que tem para o nosso dia de hoje, tá bom? Amém, glória a Deus. A Kátia e o Evandro estão assistindo, estão participando, né, desse momento com a gente. E se achegue você aí, tá bom? Compartilhe se você puder, se tiver essa oportunidade, tá bom? E vamos lá, vamos para o nosso assunto de hoje. Bom, quando nós falamos em arrebatamento, eu sempre deixo assim bem claro o que é interessante quando a gente para a gente analisar um assunto. Quando a gente fala a respeito de arrebatamento, o nome é arrebatamento. O que significa arrebatamento? O arrebatamento logo de início. O arrebatamento significa, se você for procurar, por exemplo, em qualquer dicionário bíblico, né, a palavra arrebatamento significa ser tirado com força, ou ser tirado com violência, ou ser extraído. É algo assim, algo semelhante, você vai encontrar o significado da palavra arrebatamento, tá bom? Então, o Senhor, ele já deixou bem claro o que vai acontecer conosco, né? No Evangelho de João, capítulo 14,
Em Atos capítulo 1, você vê Jesus falando ali no Monte das Oliveiras, aquela passagem é uma passagem específica para os judeus, para os galileus. Mas quando a gente olha para João capítulo 14, exatamente aquilo que nós lemos por várias vezes aqui, né? Exatamente aquilo que vai acontecer conosco, tá? Aquilo que está escrito em João capítulo 14. Vamos relembrar? Vamos relembrar, já que estamos falando sobre o assunto, né? Já que estamos falando sobre o assunto, olha só, Jesus falou assim, os discípulos estavam ali, o cenário os discípulos estavam com o coração apertado, né? Porque Jesus falou que ia partir dessa vida, partir para uma outra, ser entregue na mão dos pecadores e iriam crucificar ele. Então os discípulos ficaram assim preocupados. Então Jesus falou assim para ele, olha, para eles, não perturbe ou não entristeça o coração de vocês. Criam em Deus, criam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas ou muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Agora sim, olha só, algumas pessoas se confundem muito nisso, olha só. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Ou seja, se não tivesse moradas, se não tivesse um lugar preparado para vocês, se não tivesse um projeto para vocês, eu já teria dito, né? Aí ele disse assim, eu vou preparar um lugar. Então, como quem diz assim, eu estou falando isso para vocês justamente para que vocês saibam, né? Para que onde eu estejam, vocês estejam também. Então, Jesus deixou bem claro aqui no Evangelho de João, capítulo de número 14, tá? Sobre o plano, sobre o projeto, né? Sobre o propósito dele ali diretamente com os judeus ou para com os judeus, tá bom? Então tá. E é isso que a gente gostaria que, às vezes, muitas pessoas elas viessem realmente a entender, né? Que Deus tem um plano para cada uma delas, né? Que o Senhor tem um propósito para cada uma delas, tá bom? E que, para que elas de forma nenhuma venham desistir, venham desanimar ali com o tempo, mas que elas possam estar sempre, aí firmadas no Senhor, tá bom? E só lembrando que hoje, normalmente depois da escola bíblica, né, a gente tem aí sempre as aulas de batismo. Hoje a gente não vai ter a nossa aula de batismo, tá bom? Então, encerrando a escola bíblica, a gente vai dar por encerrado, tá bom? Então tá, obrigado ao toque aí da Kátia, tá bom? Também do Evandro. E vamos dar sequência aqui ao nosso estudo bíblico. Eu tô um pouquinho gripadinho, querido, se você, de repente, você vai talvez não entender bem aquilo que eu estou dizendo, mas nossa intenção é sempre deixar bem claro, né, a respeito da palavra de Deus, tá, a respeito dos acontecimentos. Qualquer coisa que você não entender, dá um toque para nós, tá bom? Então, tá, vamos lá. Então, nós entendemos que, assim como também está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, nós entendemos, querido, que Jesus, ele vai voltar, Jesus, ele vai buscar aqueles que são dele, tá bom? E só que nós não sabemos o tempo em que isso realmente vai acontecer. Nós não temos nem ideia, na verdade, do tempo em que realmente isso vai acontecer. Eu quero ler com você exatamente por isso, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8, e está escrito assim: Agora me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me será, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, algumas pessoas podem até comentar, pastor, mas e se eu não amo a vinda de Jesus? Ora, ele acabou de dizer, ele deixou bem claro, para aqueles que amam a sua vinda, né, para aqueles que vão realmente esperar nele. Então, a palavra de Deus, ela é bem clara naquilo que o Senhor mesmo disse. Então, quando ele diz assim, olha, é que o Senhor virá, o Senhor não tardará, o Senhor, ele ama aqueles que amam a sua vinda. O Senhor, ele tem algo preparado e programado para os seus. Então, querido, nós entendemos muito bem, né, que Deus tem um plano e um projeto para aqueles que creem nele, para aqueles que buscam a ele. E eu até algum momento, até na igreja, algumas orações elas são feitas, né, para algumas pessoas, particularmente eu não concordo. Por exemplo, há uma oração, por exemplo, que é feita, Deus abençoa aqueles que são fiéis, mas abençoa Deus aqueles que não são fiéis, mas que têm no coração Deus um desejo. Então, Deus, ele abençoa os fiéis, sim, mas os infiéis, eles sempre são tratados com diferença,
tá bom? Quem é fiel quem não é fiel, bom, Deus não tem parte com aqueles que são infiéis, tá? Então, ou seja, então, aqueles que amam a vinda do Senhor, aqueles que querem sair desse mundo, esse mundo corrupto, esse mundo que tenta manchar muitas vezes nossas vestes, esse mundo que muitas vezes tenta nos tragar, né? Tenta muitas vezes nos aprisionar, nos confrontar com aquilo que tem. Então, nós entendemos que existem pessoas que sentiram prazer já por estarem vivendo nesse mundo. Existem pessoas que já sentiram prazer, sabe, no conforto da vida. Existem pessoas que já sentiram prazer. Tem pessoas que, para você ter ideia, que não querem, preferem nem que Cristo volte. Porque, bom, elas têm seus excelentes salários, elas estão muito bem empregadas, elas têm seus 2, 3 carros na garagem, elas têm ali o melhor plano de saúde, né? Os seus Sírio-Libanês, seus Albert Einstein da vida, né? Elas têm ali, querido, uma família, sabe? Enfim, porque as pessoas, elas nem se importam se Jesus vai vir ou se Jesus não vai vir, né? As pessoas não estão nem um pouco preocupadas com isso, mas elas querem viver simplesmente a sua vida. Então, para esse, Jesus não virá, ou seja, Jesus vai vir para aqueles que são seus, e aqueles que não são seus, ele vai deixar. O Senhor não quer nada que não pertença a ele, simplesmente isso, tá? O Senhor só vai voltar para buscar aqueles que são deles, aqueles que receberam a marca da promessa, a marca que é o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, tá bom? É justamente para esses que o Senhor voltará. Continua dizendo assim, então, para esses, né, todos os que amam a vinda do Senhor, esses vão provar o gosto do arrebatamento do Senhor. E Cristo, ele virá de um modo inesperado, no momento em que não será calculado pelos homens. Os homens, normalmente, nós sabemos que fazem seus cálculos, né? Eu estava até assistindo uma reportagem dias atrás aqui. Eu acredito que há 2 dias atrás. O homem estava mandando, os chineses estavam mandando lá um robô para Marte, planeta vermelho lá. E nessa enviada desse robô para Marte, o que nós entendemos? Eles estavam lá, eles iriam implantar seus projetos, né? Porque eles estão pensando em quê? Eles estão pensando em futuro. Então, eles pensando em futuro, vai faltar água aqui, vai faltar alimento, vai faltar, sabe? Ou seja, então eles se preparam para o futuro. Então, quando o Senhor diz que não, para a gente não se programar para isso, né? Ou seja, não diretamente, não nos programar, mas assim, quando ele diz que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, é como se para a pessoa ela tivesse que estar preparada a cada dia. É como se assim, a pessoa ela tivesse preparada, a cada momento ela tivesse que se preparar. Por exemplo, acordei hoje de manhã, a hora a Deus, entrego minha vida para Jesus, peço perdão dos meus pecados, peço forças para Deus para vencer mais um dia. E procurando viver esse dia, sabe, ali livre dos tropeços, né? Livre das quedas. Porém, aquilo que João disse, se alguém pecar, se alguém cair, se alguém tropeçar, você tem um advogado, né, diante do Pai. Quando acontece alguma coisa, por exemplo, e a pessoa lá tem um advogado, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é ligar para o advogado. Falou, doutor, aconteceu isso, aquilo, como eu devo proceder? Né? O advogado vai dizer, faça isso, aquilo. Né? Porque ele conhece as leis, né? Com relação às coisas do mundo espiritual, da mesma forma. Se tropeçarmos, se cairmos, nós oramos a Deus, né? Falamos para o nosso advogado, que é Jesus Cristo, Senhor, como eu faço? E ele já diz, olha, peça perdão aos pecados, se arrependa, se entristeça, né? Para que esses pecados aí eles sejam perdoados, né? Para que a pessoa não venha carregar esse pecado consigo. Mas, enfim, ele diz assim, olha, eu vou ler para você o que está escrito agora em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Uma leitura um pouco extensa, mas Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, que diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Alguém pode pensar assim, pastor, mas o Filho não sabe? Deixa eu te lembrar que aqui Jesus havia se esvaziado de sua glória, havia entrado debaixo de uma limitação, tá bom? Ele podia estar simplesmente em um lugar ou outro, a cada momento, sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço.
Jesus estava debaixo da limitação, se esvaziou de sua glória. Então, hoje se vive em outro tempo. Quando Jesus subiu para a glória, já se fala de um outro tempo, tá? Então aqui Jesus se esvaziando da sua glória. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Olha só que interessante, irmãos. Olha só que interessante. Significa que as pessoas elas vão estar dispersas. O que esse magrelo falando aí a respeito de vinda de Jesus? Nunca vimos isso. Pois é. As pessoas do tempo de Noé nunca tinham visto chuva. Porque antigamente, nessa época aí, um orvalho subia e regava toda a plantação, toda a erva. A chuva não vinha de cima, era uma espécie de um orvalho que Deus fazia brotar ali. E esse próprio orvalho regava para dar semente, né? Para dar alimento às pessoas. Então, o que aconteceu lá foi exatamente aquilo que as pessoas nunca tinham visto acontecer. Foi algo assim totalmente novidade para as pessoas. Tá bom? Então, por isso que é importante a gente dar crédito, né, para a palavra de Deus, né, e para aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom? Então tá. 2 estarão numa cama, aliás, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres trabalhando no moinho, né, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque não sabem a que hora virá o seu Senhor. Mas entendam isso, entendam o seguinte: o dono da casa, sabendo a que hora da noite o ladrão viria, né, ele ficaria aguardando e não deixaria que a casa fosse arrombada. A casa fosse arrombada, alguém entrasse na casa, né? Assim também, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Isso é sério, isso é muito sério. Então, nós entendemos que, né, mais cedo ou mais tarde, ou mais rápido, o Senhor Jesus virá, né? E algumas pessoas comentam a respeito do sinal da vinda do Senhor, né? Bom, os sinais, eles estão expostos aí para todas as pessoas. Os sinais da vinda de Jesus, eles estão aí, né? As profecias, elas já se cumpriram. As profecias já se cumpriram, só está se faltando Jesus ele vir realmente. Depois da vinda de Jesus, aí sim tem profecias para se cumprir, mas antes disso, já foi. O que deveria acontecer já aconteceu. Então, o que nós estamos esperando, na verdade, agora, é justamente a vinda do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ficar atentos, precisamos ficar alertas, tá bom? Para que Jesus venha e a gente não seja pego de surpresa juntamente com o mundo, tá? O mundo já está distraído mesmo, né? As pessoas elas já estão distraídas mesmo, mas nós não podemos ser distraídos, não podemos estar distraídos, tá bom? Então precisamos aí guardar aquilo que nós temos, como diz a palavra do Senhor, para que ninguém tome, né, a nossa coroa, para que ninguém tome aquilo que nós temos, né, e é precioso para cada um de nós, tá bom? Então é muito importante tudo isso, tá? É muito importante. Fecha. É muito importante para tudo isso, tá bom? Para que a gente não seja pego de surpresa, tá bom? Olha só. Eu vou ler agora para você o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, versículos 10 e 11. Eu vou ler para você o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versos 10 e 11, está escrito assim: visto que você guardou a minha palavra da exortação de encorajamento, sabe? Quando a gente fala exortação, algumas pessoas pensam em chicote, né? Ah, exortou, veio com chicote. Não, isso é repreensão. Quando a gente fala em exortação, a gente está falando em encorajamento, tá? Então, eu vou ler para você novamente. Visto que você guardou a minha palavra, vou usar essa expressão,
De encorajamento a perseverança. Você foi encorajado a perseverar, tá? Eu também guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venham em breve, retenham, tragam para você, retenham o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que, embora estejamos aí na presença do Senhor, né, estejamos aí diante dele, nós entendemos que, constantemente, Satanás, ele busca, né, tirar aí aquilo que Deus nos deu, né, que é a nossa coroa, que é a salvação das nossas almas, né, que é aí o privilégio de um dia poder estar aí habitando, morando com o Senhor nosso Deus. Então, presta bem atenção. Então, cuidado com as distrações, tá? Cuidado aí com as manchas que o inimigo vem aí jogando para que não atinja sua roupa branca, a roupa da noiva, né? O que diz lá em Eclesiastes, que sejam sempre brancas as nossas vestes e nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, nunca falte a unção de Deus sobre a nossa cabeça, tá bom? E os crentes, eles serão levados, né? E serão livrados, serão livres da ira futura. Os crentes, os cristãos, eles serão livres exatamente desse mundo, né? Serão livres dessa vida, tá? Eles serão livres desse problema todo aí que o mundo vai estar passando, porque depois a gente vai estar estudando sobre isso, mas o mundo todo, aqueles que não amam a vida de Jesus, aqueles que vivem segundo o seu próprio prazer, eu não estou falando de pessoas que pecam de uma forma involuntária. Ai, pastor, pequei, puxa, pastor, o que eu fiz? O que eu fui fazer, meu Deus do céu? E agora? Eu não estou falando desse grupo de pessoas. Eu estou falando de pessoas que vivem a vida dessa forma. É isso que eu estou falando. São dessas pessoas que eu estou falando, tá? Então, ou seja, então nós entendemos que nós precisamos guardar a palavra do Senhor exatamente no nosso coração, assim como diz o salmista, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, porque a tribulação ela vai acontecer e vai provar os moradores da terra. As pessoas que não subirem no arrebatamento, tá? Elas vão ser provadas, sabe? Elas vão estar aí passar por esse problema, né, de provação, de tribulação, né? Elas vão passar por isso, tá? Então é muito importante que nós estejamos aí firmes com o Senhor. Deus abençoe também minha irmã Vera Zanin. Shalom. Um abraço para ti, querida. E então, lembrando que as pessoas que estiverem morando aqui na Terra, habitando aqui na Terra, eles vão passar sim por depois que Jesus ele vier, depois que Jesus subir para a glória, as pessoas elas vão ser atribuladas, vão passar por tribulações. Estaremos estudando isso um pouco à frente, mas não vai ser fácil. Então, por isso que nós sempre falamos, tá? Fica firme com o Senhor, não dá ouvido para qualquer coisa, não dá ouvido para qualquer coisa. Papo furado, conversa fiada, sabe, querido? Guarda a tua vida com Deus, venha à igreja, participe dos momentos com Deus, venha nos cultos. A gente não sabe até quando que a gente vai ter essa liberdade de cultuar. A gente não sabe, a gente não tem nem ideia, sabe? Então valoriza o seu tempo com Deus, valoriza a tua comunhão com Deus, valoriza, querido, valoriza tua presença aí, tua comunhão aí na presença do Pai, valoriza isso, sabe? Deus te deu, Deus deu para você. Deus deu para você, Deus colocou na tua mão, então valoriza, sabe? É muito precioso esse momento que você tem com Deus, é muito precioso. Então guarda isso no teu coração, tá? Então vamos lá, vamos para a nossa próxima leitura aqui. Então, Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11 diz que nós precisamos reter, ou seja, guardar, para que ninguém venha tomar aquilo que é nosso. Você viu o que aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Jardim do Éden, né? Adão e Eva não vigiaram, né? Você viu o que aconteceu? Então, aconteceu que eles foram, né? Provados lá e deu problema lá, né? Então, para que a gente possa aí guardar realmente também aquilo que foi dado para cada um de nós, tá? Bom, agora eu quero ler para você aquilo que está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 50, 1 Coríntios, capítulo 15, né? Capítulo 50 você nunca vai encontrar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 50 ao 55, tá? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 50 ao 55 da palavra de Deus, está escrito assim: Irmãos,
Declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar, ou é imperecível. Agora continua dizendo assim: eis que eu lhes digo um mistério. Paulo então vai abrir, né, o coração para eles, vai desvendar a respeito do futuro. Olha só. Nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento de no abrir e fechar de olhos, ele fala essas mesmas coisas aqui para o pessoal lá, para os irmãos lá da igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses. Ele fala sobre isso também, usando as mesmas palavras praticamente. Ele continua dizendo assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é imortal se revista de imortalidade. Ele falando ali sobre esse corpo ser transformado, resumindo e traduzindo. O corpo ser transformado, não ser mais corruptível, né, e não ser mais imortal. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, quando houver esse processo de transformação, recebemos um novo corpo, é isso que ele está dizendo, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Ou seja, Jesus, a palavra vai se cumprir, né, como quem diz assim: aquele que crê em mim não morrerá, mas passará dessa vida para outra, né, passará. Então, a morte, ela foi devorada pela vida, né? E onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Né? Onde está a morte, a sua pressão, a sua opressão, né? O peso que você estava trazendo, né, sobre os moradores da terra, né? Sobre as pessoas que moram na terra. Então, é mais ou menos por aí. Paulo está declarando isso sobre a igreja lá de Corinto, porque a igreja de Corinto estava precisando aí, né, de uma palavra de incentivo, de encorajamento, né? E eu digo para você: e quantos de nós é que não precisam de uma palavra de incentivo, né, de encorajamento, né, devido a tantas lutas, né, que a vida nos oferece, né, tantas tribulações, quantas perseguições que a vida nos oferece? Nós precisamos constantemente ser renovados, nós precisamos constantemente ter nossas vidas transformadas pelo poder de Deus, tá bom? E os crentes, os cristãos, eles serão julgados segundo as suas obras, tá bom? E algumas pessoas comentam assim: pastor, todos serão julgados segundo as suas obras. Sim, eu sei. Só que, por exemplo, a diferença dos cristãos, daqueles que entregaram suas vidas para Jesus, é o seguinte: os cristãos que entregaram suas vidas para Jesus, eles vão ser julgados segundo as suas obras e vão receber recompensa. A diferença é essa. As pessoas que não são de Deus, a diferença das pessoas que elas não são de Deus, elas vai se abrir o livro da vida, elas não vão ser encontradas lá, não vai constar o nome delas lá. Onde está a pessoa, o nome dela não está aqui. Então, vai para baixo, vai para o andar de baixo, né? Vai esquentar a coisa. Então, e vai se abrir o livro da vida, não vai encontrar, e vai se abrir o livro das obras. Toda obra feita sem fé é morta. Tiago fala a respeito disso. Paulo também fala a respeito disso, em 1 Coríntios capítulo 13. Poder entregar meu corpo para ser queimado. Sem amor, sem amar realmente ao Senhor, sem guardar realmente os mandamentos e a palavra do Senhor, não adiantaria nada. Você pode ver, por exemplo, um exemplo bem simples, é quando a gente olha, por exemplo, para a vida no capítulo 10 do livro de Atos, a Bíblia fala a respeito do centurião, Cornélio. E era um homem, ele não era cristão, mas ele dava esmola, era um homem bom. Embora fosse um centurião romano, era um homem bom. Mas não bastou só isso, né? Ele precisou entregar a vida dele para o Senhor. Mais tarde, Pedro ele foi até lá, né? Pedro foi até lá mais tarde, e o que aconteceu? Pedro levou o evangelho, ele precisou realmente entregar a vida
ao Senhor Deus. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que não basta simplesmente ser bom, ser uma pessoa boa. Jesus, ela precisa realmente acompanhar a vida da pessoa, precisa haver uma entrega, precisa haver ali um acompanhamento, uma entrega ali diante do altar do Senhor, para que possa realmente surtir efeito. Então, querido, a pessoa, o fato dela ser boa, é legal, é bom, é interessante, mas a bondade dela não vai levar ela para Deus, para o céu, pode ter certeza que não. A bondade não é o caminho, tá bom? O caminho se chama Jesus Cristo. Ela é boa, ela pratica boas obras, né, por ser cristã, mas ela não pode praticar boas obras para se tornar cristã. Para se tornar cristã, entregar a vida para Jesus, tá? Não sei se está conseguindo entender. Mas, enfim, vamos lá, vamos dar sequência ao nosso comentário aqui. Então, o que nós entendemos? Bom, a palavra do Senhor, ela diz, como eu estava dizendo para você, os crentes, os cristãos, eles serão julgados, né, segundo as suas obras. Olha só, Colossenses capítulo 3, versículo de número 23 ao 25, está escrito as seguintes palavras. Tudo que fizeram, ou tudo que fizerem, perdão, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Ou seja, deixa eu parar um pouquinho aqui, como quem diz assim, quando a gente faz, ainda que seja na igreja, ainda que seja uma obra social, ainda que seja um trabalho para abençoar a vida de alguém, é como se estivesse fazendo diretamente para Cristo, tá? Diretamente para Cristo, tá bom? Quando cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ou seja, então nós entendemos que aquilo que nós plantamos, nós colheremos, tá? Então, às vezes colhe alguns frutos amargos, né? Mas aquilo que nós plantamos, nós colheremos. Então é muito importante a gente saber exatamente aquilo que a gente vai plantar. Por mais que aquilo que você plante hoje seja, por exemplo, algo amargo, algo assim que, de repente, você pensa assim, pastor, eu estou plantando algo aqui, eu não estou vendo fruto, eu não estou colhendo fruto daquilo que eu estou plantando, estou plantando coisa boa, não estou colhendo fruto. Ó, deixa eu falar uma coisa para você, simplesmente plante, simplesmente plante. Plante bondade, plante amor no coração das pessoas, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente planta amor e a gente recebe ingratidão. Eu sei que a gente às vezes planta coisa boa e acaba recebendo coisa ruim, mas não se canse de fazer o bem. Não se canse de abençoar. Eu sei que às vezes é difícil, mas não se canse, tá bom? De estender a mão. Não se canse de pedir perdão. Não se canse de fazer a obra de Deus. Não se canse. Um dia você vai receber ali, o dia Deus, o justo juiz, ele vai dar para você tudo aquilo que você fez para ele, tá? Mas faça de coração, tá? Não faça para você ser visto pelos homens, não faça para você receber aplausos, não faça pensando, eu vou fazer, alguém vai fazer para mim. Não, pode ser que alguém faça para você, mas não faça pensando assim, tá? Faça de gratidão ao Senhor, tá bom? Então, tá. Vou ler para você então o que diz aí em Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12, está escrito assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa, ou grande é o galardão de vocês nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, possivelmente irão nos perseguir. O que ele está dizendo é que possivelmente irão blasfemar contra nós, né? Assim como já foi feito com Jesus também. Assim foi feito com Elias, foi feito com os profetas, né? Então, o que ele está dizendo aqui é que possivelmente muitas pessoas darão as costas para nós, né? Muitas pessoas seriam ingratas, mesmo nós fazendo bem, até mesmo para elas, né? Então, o que ele está dizendo é justamente isso. Então, não se entristeçam por isso, não se entristeçam por isso, né? Mas assim também foi com os profetas que pregaram a palavra de Deus. Por exemplo, se a gente pegar a vida de Elias, o profeta Elias, né?
Era um homem de Deus. Mas olha só que palavra que ele ouve quando ele se encontra diante de Acabe. Acabe diz assim: ah, você é o perturbador de Israel? Elias falou: se o perturbador é você, que é um perturbado, né? Você que é um endemoniado. Ou seja, então o que nós entendemos? Ou seja, o homem é de bem, o homem de Deus, ainda leva o nome de perturbador. Então você percebe, querido, que o mundo, ele não se entende com as coisas de Deus. O mundo constantemente vive em conflito com a palavra de Deus, com o evangelho. Então, o mundo o tempo todo tenta escandalizar o evangelho, o mundo o tempo todo tenta escandalizar aqueles que são do evangelho, tá? Guarda só, preste bem atenção naquilo que você ouve, tá? O mundo tenta escandalizar o tempo todo para desvalorizar o evangelho. Então, nos tempos dos profetas foi assim, nos tempos de Jesus também foi assim, e nos nossos tempos também não vai ser diferente. Nos tempos dos discípulos foi assim também, tá? A perseguição em massa em todas as áreas e todas as formas, tá bom? A mídia ela é utilizada principalmente para banalizar o evangelho e os princípios de Deus. Então, os meios que nós temos de comunicação, quais são? Esses aqui que você está vendo, que são de graça, né, não nos custa, e veja só, então o meio que nós temos para chegar até as pessoas, os canais que nós temos para chegar até as pessoas, são exatamente esses, né, simples, mas que pode chegar até o mundo todo, o mundo todo. Então quantas pessoas hoje estão nos acompanhando? Quantas pessoas hoje estão nos valorizando por fazer aquilo que nós estamos fazendo? Veja o número de pessoas que estão assistindo essa live, essa transmissão. Veja o número, para você ver como o mundo não valoriza aquilo que é de Deus. O mundo não valoriza. E eu digo além para você. Muitas vezes nem aqueles são chamados cristãos, eu digo chamados, porque os cristãos eles valorizam aquilo que é de Deus. Nem aqueles que carregam o nome de cristãos, né? Nem aqueles que são chamados cristãos sequer valorizam aquilo que é de Deus. Maria Antônia está conosco, Deus abençoe sua vida. Também um abraço em nome de Jesus, shalom. E, ou seja, mas nem aqueles que são cristãos ou dizem ou carregam o nome de cristãos, né, valorizam realmente as coisas que são de Deus. Então, o que nós entendemos? Querido, valorize aquilo que é de Deus, tá? Dê valor aos princípios de Deus, dê valor às coisas que são de Deus, tá bom? Eu tenho certeza que Deus ele vai te honrar, no tempo certo Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, tá? Então, eu vou ler para você aqui, né? Ou seja, então os crentes, os cristãos, eles são fiéis, né? Mas alguns eles ainda partem para essa, mesmo sendo cristãos, mesmo um dia tendo entregue suas vidas para Jesus, eles entraram numa espécie de comodismo. Eu vou ler para você aqui o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 13 ao 16. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 13 ao 16. Porque, assim, os cristãos, ou muitos cristãos, eles entregam a vida para Jesus, eles acham que está de boa. É isso aí, entreguei minha vida para Jesus, eu já estou salvo, já estou tranquilão, não quero me importar com isso, para mim está tudo bem, vou fechar minha visão aqui, minhas vistas para não ver nada na minha frente, só quero esperar o toque da trombeta. Então, mas ela se esquece que todos os dias tem pessoas morrendo sem Jesus, todos os dias tem pessoas perecendo, todos os dias tem pessoas aí indo para o inferno, e às vezes essa pessoa não se importa com isso. Essa pessoa se importa simplesmente com ela mesma. Ou algumas pessoas até mesmo que, sabe, tem ali sua mente cauterizada. Para ela é indiferente a verdade ou mentira. Então, querido, é muito perigoso isso, tá? Então, deixa eu ler aqui para você. Delas também falamos, e não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando, aliás, verdades espirituais para os que são espirituais, ou seja, deixa eu colocar um parênteses aqui, significa que aqueles que são carnais, eles têm dificuldade de entender as coisas que são espirituais, aqueles que são da carne, aqueles que vivem no oba-oba, eles têm dificuldade de entender as coisas que são do espírito, tá bom? Bom, continuando a leitura. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do espírito, espírito com letra maiúscula, tá? Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, olha só, algo assim muito, muito importante aqui. Então você percebe que as pessoas que não têm o Espírito Santo, as pessoas que não têm essa sensibilidade, essa percepção, elas não conseguem entender as coisas que são do Espírito Santo, as coisas que Deus traz para o povo, as coisas que Deus traz para as pessoas. Elas têm dificuldade de entender, tá? Então, o que nós entendemos? As pessoas que são de Deus,
As pessoas que têm o Espírito Santo nas suas vidas, né, elas entendem com facilidade, porque elas têm o Espírito Santo e o Espírito Santo interpreta a palavra. Lembra que eu comentei um tempo atrás, aí eu creio que no curso de teologia, a respeito de, muitas pessoas falam assim, tem muitas interpretações na Bíblia, cada um interpreta do seu jeito. Negativo. A Bíblia não é um livrete que foi lançado sorte, que cada um lê de uma forma. De maneira nenhuma. Cada um pode ler de uma forma. Cada um pode até ter seu próprio entendimento, mas cada um vai para o seu buraco, tá? Porque a palavra diz que há caminho que por homem parece ser direito, mas seu final são caminhos de morte. Parece ser direito, cada um acha que interpreta de uma forma, mas a interpretação da Bíblia é uma só, e é pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia não é um livro de confusão, tá bom? A Bíblia é um livro de confusão. Não, não é um livro de confusão, tá? Se a pessoa não tem o Espírito Santo e se ela não busca aprender da palavra, aí ela vai encontrar confusão dentro dela mesma. Mas a Bíblia em si não é um livro de confusão, tá? Porque o Manual de Deus é um livro muito claro, tá? O Manual de Deus é um livro muito claro, a palavra de Deus. O que está escrito e pronto. E de uma maneira muito clara. Agora, se as pessoas não buscam entendimento a respeito da palavra, aí não vai entender mesmo, não? Aí vai ficar aí no oba-oba, né? Vai ficar aí no berreiro, na gritaria, achando que muitas coisas são de Deus. Aí vão ficar aí nas falsas profecias, aí vão ficar aí correndo de um lugar para o outro. Jesus está aqui. Jesus está ali. Jesus pode estar em todo lugar, menos essa pessoa que fica correndo de um lado para o outro, tá bom? Porque não é as pessoas irem até Jesus, é Jesus vir até nós. Isso é o Evangelho. Jesus disse que estaria até nós. Então, essa coisa de correr para cima e para baixo, caçando Jesus, desculpa aí, não vejo Evangelho nisso, não, tá? Então, a palavra de Deus ela é muito clara. As pessoas buscam o próprio entendimento, por isso que muitas vezes tropeçam no próprio entendimento e acabam não entendendo e confundindo outras pessoas aí que estão ao seu redor. Tá bom? Deixa eu continuar aqui na minha leitura, que eu estou fazendo aqui, em 1 Coríntios capítulo 13, vamos lá. Vamos para os últimos versículos aqui. Então, mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Ou seja, eu vou ler para você aqui também, em cima disso, né, que a palavra do Senhor está dizendo, no Evangelho de João, capítulo de número 3, diz aqui algo bem interessante, olha só. Diz algo bem interessante. Eu vou ler para você que eu vou procurar aqui agora, está escrito assim. João, capítulo 3. Jesus conversando aqui com Nicodemos, né? Jesus conversando aqui com Nicodemos. E ele diz assim, olha só. João, capítulo 3, versículo 8, achei. Está escrito assim. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido de Deus, nascido do Espírito. Ou seja, ninguém, ele discerne, mas ele não é discernido. Justamente, sabe, com relação a esse versículo aqui, ou seja, ele discerne todas as coisas, aquele espiritual, mas por ninguém é discernido. Exatamente isso. Então, quem conheceu, continua dizendo, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, agora deixa a observação. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Não está escrito que ele conhece a mente de Cristo, os pensamentos do Senhor Jesus. Mas ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, por que ele tem a mente de Cristo? Porque Cristo põe a palavra na mente dele. Se Cristo põe a palavra na mente dele, a intenção de Cristo é essa ou aquela. Então ele diz, eu tenho a mente de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Então, que nós possamos ter a mente do Senhor Jesus. Então, por isso que é importante nós estarmos ligados no Evangelho, para nós estarmos ligados na palavra de Deus, nós estamos ligados naquilo que o Senhor ele tem preparado e programado para as nossas vidas. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade, sabe, a respeito de si só, a respeito até mesmo da palavra de Deus, né? Pastor, mas como é que vai ser no final todas as coisas? Irmãos, nós temos muitos materiais aqui nos nossos canais. Aqui eu estou, por exemplo, transmitindo para você por um outro canal, que é o canal que se chama Teologia Simples. Esse Teologia Simples tem muitos materiais aqui, bíblicos, muitos materiais teológicos, muitos ensinos, instruções da palavra de Deus.
Então, nós entendemos que hoje há muita possibilidade das pessoas conhecerem a respeito do reino de Deus. Hoje há muita possibilidade das pessoas conhecerem a respeito da verdade de Deus. Mas elas precisam querer, tá bom? Elas precisam querer conhecer, né, a respeito da verdade para que elas não sejam confundidas, tá? Então, muitas pessoas nos nossos dias estão sendo confundidas, as pessoas estão sendo confundidas achando, sabe, que é isso ou aquilo. De forma nenhuma, não seja confundido, não esteja confundido, tá? Você tem um manual de instrução, você tem a Bíblia Sagrada, tá? E nós estudamos aqui todo domingo pela manhã, tá bom? Sabemos as dificuldades, sabemos dessa questão de aglomeração, estamos fazendo estudo bíblico todo domingo às 9 horas da manhã para quem quiser, não é exclusivamente para os irmãos da Igreja Batista de Vila Helena, mas para todos que quiserem, nós estamos fazendo estudo bíblico, estamos fazendo discipulado, tá? Se você quiser, por exemplo, agora, exatamente agora, se você quiser, você pode colocar uma pergunta aqui, por exemplo, nós estaremos comentando com você a respeito da pergunta que você colocar, que você postar. Eu te dou essa liberdade. Pastor, eu queria saber sobre isso. Querido, coloca aí, deixa, Maria Antônia, canal de Igreja Batista de Vila Helena. Isso mesmo, abri pelo canal Igreja Batista de Vila Helena. Então tem muitos materiais aqui, tá? Você pode procurar, você pode encontrar, tá? Então, amado, nós damos essa liberdade para você. Deixa seu comentário aí, para que a gente possa sentar, para que a gente possa estudar sobre a palavra de Deus. Deixa seu comentário no rodapé, tá? Pastor, eu tenho dúvida sobre isso. Eu vou entregar minha vida para Jesus o dia que alguém responder isso para mim. Ótimo, deixa seu comentário aí. A gente vai estar conversando a respeito desse assunto. Nós vamos estar fazendo um bate-papo, tá bom? Lembrando que hoje é uma escola bíblica, não é uma pregação. Vamos dizer assim, algo assim de nós, um momento de nós estarmos interagindo. Então, deixa eu dar essa liberdade para você. Coloca aí tua pergunta, coloca teu comentário, que seja. Coloca aí algo que realmente você tem como dúvida no coração. De repente você pode estar dizendo, olha, eu não sirvo a Deus por isso. Deixa seu comentário. Eu vou dar 5 minutos para você, tá bom? Eu vou estar comentando sobre algumas coisas. Eu vou dar alguns minutinhos para você que, agora falta 5 para as 10. 10 horas eu vou estar aqui encerrando, mas se ninguém comentar alguma coisa, se alguém comentar, eu vou estar aí abrindo o coração, vou estar aí abrindo a palavra de Deus para que a gente possa estar falando sobre o assunto que é dúvida de repente para você, tá bom? Então, mas não fique com dúvida. Se você tem dúvida a respeito de se você deveria servir a Deus, se você tem dúvida a respeito da maneira com que os cristãos ou os evangélicos, vamos dizer assim, né, pregam a palavra, se você tem dúvida realmente de que, eu acho que não é bem assim, sabe? Eu tenho a minha maneira de ver as coisas, deixa seu comentário. A gente vai estar falando, a gente vai estar aqui abrindo realmente o evangelho para você, tá bom? A gente vai estar descortinando, tá bom? Vai estar aí esclarecendo para você a respeito da dúvida que de repente você tenha. E às vezes a pessoa ela tem uma dúvida assim, eu até entendo isso, né? Porque no mundo aí fora, não estou falando dentro do evangelho genuíno, mas no mundo aí fora é muita confusão, né? E essas confusões, muitas vezes, o que elas geram na mente da pessoa que é entendida da palavra, a pessoa que conhece a palavra, ela está tranquila. Mas a pessoa que não conhece a palavra, a pessoa que está no mundo aí fora, a cabeça dela vira um balaio, né? E alguém um dia disse isso para mim, alguém outro dia disse isso para mim, pastor, o que é verdade então? Né? Bom, não é de se estranhar, Pilatos estava ali diante de Jesus, ele perguntou a mesma coisa, mas o que é a verdade? Então, ele estava de frente àquele que era a verdade, e perguntou realmente o que é a verdade. Então, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que as coisas precisam ser esclarecidas, sim, claro, mas a gente não pode misturar, por exemplo, desvio de comportamento com o evangelho. A gente não pode misturar, por exemplo, aquilo que as pessoas falam aí fora, sabe? Misturar com o evangelho. A gente não pode misturar opiniões de terceiros com o evangelho, comentários paralelos com o evangelho, aquilo que as pessoas acham e pensam. Não podemos misturar com o evangelho. O evangelho está aqui, ó. O evangelho é a Bíblia Sagrada, tá bom? A Bíblia Sagrada. Até mesmo, olha só, um risco, ou um cuidado que eu vou deixar aqui para você. Enquanto você faz o comentário aí, eu vou explicando algumas coisas, tá? Até mesmo, por exemplo, você que gosta de estudar, você que compra bíblias de estudo, eu tenho o costume de comprar bíblia de estudo, tá? Fazer meus estudos bíblicos assim, dessa forma. Por exemplo, essa bíblia, por exemplo, é a Bíblia de estudo pentecostal.
Eu tenho ela já há algum tempo, tenho muita estima por ela, tá? Mas olha só, e eu tenho ela faz mais de 11 anos. E olha só, por exemplo, olha só, tá vendo essa Bíblia de Estudo? Olha só, ela tem os textos sagrados acima, tá vendo os textos acima? E embaixo, o que ela tem? Ela tem estudos, né? Ela tem comentários, né? Tá vendo aí? Então tá. E a parte de cima é estudo, é escrito bíblico, é evangelho. Mas a parte de baixo é comentário. Então, até mesmo, são estudiosos, pessoas de Deus, mas até mesmo isso a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque são comentários. O evangelho está acima. Então, os comentários abaixo, eles têm que ter coerência, eles têm que ter um princípio, tá bom? Eles têm que obedecer várias regras ali para que esses comentários sejam feitos, tá bom? Tem que ter toda uma hermenêutica, tem que estar ali, ter um conteúdo, um fato histórico, enfim, tem que ter vários pontos aí para a gente entender realmente, para a gente poder realmente valorizar. E isso não ser contrário ao que está escrito acima. Então, é muito importante a gente ter uma Bíblia de estudo até mesmo, vai nos ajudar muito, mas o comentário é um comentário, para a instrução nossa, evangelho é o que está acima, tá bom? Então, um cuidado aí para algumas pessoas que às vezes compram a Bíblia de estudo e às vezes pensam assim, agora eu sei tudo. Toma cuidado, é bom a gente tomar um cuidado com relação a isso, tá? Eu vou ensinar você, por exemplo, bom, enquanto algumas pessoas comentam, eu vou fazer meu último comentário aqui. Eu vou, por exemplo, fazer um comentário aqui sobre, de repente você tem uma Bíblia aí na tua casa, e às vezes uma Bíblia simples. Eu tô sozinho aqui, eu não tenho uma Bíblia simples aqui. Se eu mostrar uma Bíblia simples para você, essa de estudo, eu acho que eu vou conseguir mostrar nessa também. Olha só. Porque, às vezes as pessoas elas têm Bíblia em casa, às vezes ela, mesmo sendo ela simples, às vezes a pessoa não explora o recurso que tem na Bíblia. Olha só. Eu vou mostrar algo para você, isso se chama versículos cruzados. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa assim, algo parecido assim. Mas qualquer dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. E talvez você, ou uma classe, né, para a gente poder estar falando sobre isso. Então, vou ensinar para você algo que se chama versículos cruzados. Olha só. Você percebe que entre. Olha aqui, eu vou pegar a Bíblia assim. Você percebe aqui que olha só, entre um escrito e outro, existem alguns versículos em negrito, né? E os versículos assim escritos assim um pouco mais suave. Você percebe? Então, os versículos em negrito, né? E os versículos um pouco mais suave. Então, esses versículos em negrito são versículos que estão aqui nessa página, por exemplo. Os versículos que estão escritos assim um pouco mais suave, de uma maneira normal, comum, eles são referência do versículo que está em negrito, ou seja, ele faz um cruzamento de versículos e te dá a possibilidade de ir nessas outras passagens para você aprender mais da palavra. Eles têm relação, eles têm sintonia, eles são ali, estão, como é que eu posso dizer, entrosados com esses outros versículos que estão ali de uma maneira mais suave. Então, essa Bíblia, por exemplo, ela tem muitos recursos. Então, por isso que eu adotei ela para mim, né? Às vezes a gente é pego de surpresa, se é que a gente pode chamar assim. Em algum momento que a gente vai pregar, em algum momento que a gente vai trazer uma palavra, um ensinamento até mesmo. Então é bom a gente estar preparado para todas as coisas, tá bom? E, bom, deixa eu olhar lá no meu comentário. É isso mesmo, Maria Antônia. Por isso que a Bíblia é bem grossa, né? Por isso que a Bíblia é grossa. Exatamente por isso. Bom, alguém fez algum comentário aqui? Deixa eu ver o comentário aqui. A Maria Antônia fez um comentário. A Bíblia Católica tem um rodapé, todos relacionados no mesmo assunto. Isso mesmo, Maria Antônia. Foi até bom a Maria Antônia comentar. Eu tô aqui sozinho agora, mas eu tenho a Bíblia Católica. Ela está aqui a 2 passos de mim, a 2 passos de mim. Então, eu vou contar até 3 e já vou estar de volta. Eu vou pegar uma Bíblia Católica aqui para mostrar para você, tá? 1, 2, 3. Voltei. Olha só. Eu tenho essa. Eu tô sozinho aqui, tem que me virar de algum jeito. Eu tenho essa Bíblia, por exemplo, essa Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, né? A Edições Paulinas, Bíblia de Jerusalém, Bíblia muito. Tenho muita estima por ela, né? A Bíblia católica, mas a Bíblia de Estudo tem lá seus livros apócrifos, né? Mas, assim, elas têm, exatamente, Maria, tem os comentários aqui nessa Bíblia de Estudo,
ela é uma Bíblia cara. Hoje, se a gente for comprar uma Bíblia dessa, por exemplo, é para estar em média de uns R$ 100, R$ 120, mais ou menos. Essa Bíblia pentecostal, a última vez que eu vi, ela estava em média de R$ 180, R$ 190, para você ter ideia, essa Bíblia pentecostal. Elas são caras. Essa Bíblia católica aqui, olha só, ela tem os comentários, olha só, vou colocar para você. Tem acima, né, e os comentários aqui embaixo, tá vendo? Os comentários sobre a passagem bíblica, então já facilita o entendimento para nós. Então eu tenho umas 12 Bíblias de estudo, na época eu já dei alguma para um para outro, né? Mas eu tenho em média de umas 12 Bíblias de estudo. E, rapaz, assim, é muito, muito bom. Tem me ajudado bastante, né? E, assim, no entendimento. A gente tem feito, estudado por fora também, mas ajuda bastante esse nosso entendimento. A gente tem que estar passando constantemente, né? Instrução para as pessoas. E ajuda bastante, isso é muito bom, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Se não houver mais algum comentário, tá bom? A gente vai estar encerrando aqui. Então, aquele que não tem mais nenhum comentário aí. Então, eu quero pedir para você nessa manhã, tá? Eu vou estar encerrando com oração, mas eu vou estar pedindo para você, tá bom? Compartilha esse estudo bíblico, tá? Com outras pessoas que você puder, que você quer que elas conheçam a palavra de Deus, tá? A respeito do assunto arrebatamento. E também, você pode nessa hora também estar aí sendo um missionário a partir do momento que você compartilhar, tá bom, querido? E assista também depois aí os outros vídeos que tem aí nesse canal, tá? Canal da Igreja Batista de Vila Helena e canal também aí Teologia Simples, tá? Mas fecha seus olhos agora, vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse momento que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Fecha seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, nós queremos, Pai, te louvar, Deus, nessa hora, nós queremos, Deus, te glorificar, Pai. Queremos te agradecer, Deus, por cada vida, Pai, que esteve participando conosco, Pai. Por cada vida, Deus, que o Senhor pôde se assentar, pôde com paciência entregar, Deus, aquilo que é do Senhor, que é o tempo do Senhor. O Senhor mesmo diz, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Eles estão entregando o tempo que é do Senhor para ti, Pai, esse momento de aprendizado da tua palavra. Eu quero te agradecer, Deus, abençoar cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vem, Deus, sobre os teus filhos, Pai. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa instruir, Deus, a cada dia a tua mente e teu coração, Pai. O coração de cada um deles. A tua palavra diz que quando o teu Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria todas as coisas. Eles têm nos ensinado todas as coisas através dos teus servos, através dos teus filhos que têm se colocado na brecha, através da tua santa palavra. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu peço, abençoa cada vida e abençoa, Deus, o nosso culto de hoje à noite, Pai. Honra, Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Se conosco, Pai. Nos dá, Deus, mais uma oportunidade de te louvar. Nos dá, Deus, mais uma oportunidade de te adorar. Porém, se não for da tua vontade, se algum de nós tiver que partir, Deus, para essa vida, nós queremos estar mais perto do Senhor. Porém, se o Senhor vier no arrebatamento durante esse dia de domingo, Pai, nós queremos estar juntos com o Senhor. Perdoa as nossas vidas, nossas transgressões, nossos pecados, nossas iniquidades, Pai. Nossas falhas, nos perdoa, nos lava, nos purifica com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu te peço nessa hora, Pai, apresenta de uma forma toda especial a vida do Senhor e da Lena, Deus. Deus, cura, Senhor, toca, Deus, levanta, Deus, aquela vida, Pai, no nome de Jesus Cristo, para que ela possa te enxergar acima de todas as coisas. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, todas as pessoas que se encontram enfermas, Pai, nessa hora. Todas as pessoas que se encontram, Deus, cabisbaixas, todas as pessoas que se encontram, Deus, opressivas, todas as pessoas que se encontram depressivas, nós repreendemos todo o mal nessa hora. Nós mandamos embora em nome de Jesus Cristo, da vida, da casa dos seus filhos, todo espírito contrário, nós não aceitamos, nós repreendemos, nós mandamos embora nessa hora, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Querido, ó, então, como nós comentamos, hoje à noite nós temos nosso culto, né? Nosso culto culto da família, tá bom? Alguém estará ministrando aqui nessa noite de domingo, tá? E então, alguém estará ministrando, pastor, não é tu? Eu convidei alguém para estar ministrando aqui hoje, um alimento diferente, né? E eu tenho certeza que a igreja vai ser abençoada, eu tenho certeza que a igreja vai ser alcançada, vai ser tocada pelo poder de Deus, tá? Então hoje, às 7h30 da noite, o culto da família na Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, aqui no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, tá bom? Você é o meu convidado. Amador, então,
Próximo domingo eu te espero aqui, tá bom? Às 9 horas da manhã, aqui nesse canal, nós vamos estar mandando um link para que você participe juntamente conosco. Querido, shalom, graça e paz, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Ah, e se você puder, hoje à noite, tá bom? Traga 1 quilo de alimento para nós estamos fazendo e formando cestas básicas, tá bom? Para pessoas que estão precisando nessa época de pandemia, né? Nessa época que é muito difícil, né? Então, se você puder, traga o alimento em nome de Jesus, tá bom? Continue sendo fiel no seu propósito, tá bom? Para que nós possamos, estamos com vários projetos aí, tá bom? Para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar em nome de Jesus. De repente, as pessoas pensam assim, a Igreja Batista lá em Vila Helena, eu não vejo crescimento. Você ajuda nesse crescimento. A ajuda não vem do governo, vem de você. Então, participa desse crescimento aí para que você possa dizer um dia juntamente conosco, pastor, nós vencemos. Eu vou dizer juntamente com você, nós vencemos, tá bom? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé, permanece nessa fé em nome de Jesus. Graça e paz, Deus abençoe, um abraço, até domingo às 9 horas da manhã e hoje no nosso culto, Rua Carlos Evaso 21, Vila Helena, Sorocaba, eu te espero. Abraço, até lá.